Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou professor Felipe Martins, delegado de polícia, e aqui nós vamos dar seguimento, pessoal, na nossa revisão de criminologia para a prova de delegado de polícia Santa Catarina. Vamos lá que nós abordamos o ponto 1, 2, 3 e 4 do edital e hoje nós vamos para o ponto 5. Antes de mais nada, pessoal, deixe seu like, senão você esquece. Se inscreve no canal, compartilha, ative as notificações, isso vai nos ajudar muito e tudo isso que eu estou te pedindo é gratuito. Então vamos naquela pegada, lembrando aqui que é uma pegada de revisão, para que você possa acertar suas 5 questões lá no dia da prova, gratuita, e nós vamos ter essa pegada rápida e vamos direto ao ponto, o que cai, tá? Não vamos aprofundar em assuntos, aqui tem vários que poderíamos aprofundar e ter discussões maiores, porém, vamos ao que pode cair na sua prova, beleza? Então vamos lá. Criminologia, ponto 5, vai falar sobre os modelos teóricos da criminologia, escolas criminológicas ou discursos criminológicos, né? Teorias tradicionais e teorias críticas, beleza, pessoal? Vamos lá, nós falamos na aula anterior o conceito de criminologia, os objetos de estudo, falamos sobre a finalidade e entre outros pontos. Agora, nós vamos partir para a parte de evolução da separação, a criminologia como ciência autônoma, a separação do direito penal, a sua construção, e a partir daí as teorias vão abordar várias situações, o criminoso, o crime, né? O próprio reação social, controle social, né? E a partir daí vem a evolução. Então, quero que você entenda que isso cai muito em concurso, essas teorias, escolas criminológicas. Então, tudo isso começa, né, quando há essa evolução, essa construção, esse avanço da criminologia como uma ciência autônoma em relação ao direito penal, e daí surgem os estudos e as denominadas escolas, escola clássica, escola positiva, e começamos depois na parte de sociologia criminal e as teorias do conflito e também do consenso. Tá, vamos lá. O que você quer dizer com isso, Felipe? Começam os estudos e a obra dos delitos e das penas de Cesare Beccaria, no século XVIII. Nesse trabalho, que Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria, e cai muito isso na prova ainda hoje, ele escreve esse livro e a ideia central, que depois é denominada escola clássica, início, embrião da criminologia, seria o caráter aflitivo das penas, as penas humanizadas, né? E a partir daí inicia, né, esse processo. Depois vem a escola positiva, com seus expoentes, Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo, escola clássica, Francesco Carrara também é um nome importante, mas assim evolui a construção histórica. Bom, nesse sentido, começa a desenvolver o método da criminologia e mais à frente, depois dos positivistas, nós temos as escolas, a sociologia criminal. Passa a se ter um olhar também no seio social, no meio social, daí a sociologia criminal, e começam a surgir teorias para explicar o delito, né? E vem as chamadas teoria do conflito, do consenso e teoria do conflito. Guarda isso para você. Outra coisa, deixei o material aqui embaixo em PDF, os slides, para você poder acompanhar e ajudar na sua prova. Tá? Então, nós vimos aqui, depois, com esse avanço, as teorias do consenso e as teorias do conflito. Para você gravar já, as teorias do consenso, elas são a Escola de Chicago, Associação Diferencial, Anomia e Subcultura Delinquente. E as do conflito, a teoria do etiquetamento, rotulação social, muito vista em prova também, do Labeling Approach. E também a teoria
crítica. E nós vamos ver que quando começa a entrar na teoria do conflito, há verdadeiro giro, até é dito pelos autores, giro copernicano, uma mudança de paradigma até de olhar e de estudar todas as facetas que envolvem a prática de uma conduta delituosa, ok? Mas vamos começar aqui. Como eu falei, a escola clássica, ela vem num contexto sofrendo muitas influências do iluminismo. Nesse contexto, né, eu já falei, Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria, ele com a sua obra dos Delitos e das Penas, ele começa a fazer propostas de uma humanização, abolição, de defesa por penas humanizadas, pela abolição do tratamento cruel, né, dos castigos corporais, e começa assim a denominada escola clássica. Tá? Ali predomina o quê? Uma ideia de livre-arbítrio, ou seja, o ser humano é um ser livre e ele decide, com base na racionalidade, por pecar ou não, por fazer ou não. Há muito uma ideia, um conceito de pecado, de livre-arbítrio. Então, praticar o crime é uma escolha consciente do indivíduo. Há, nesse processo, aquele método já falado aqui, dedutivo. Ela parte de um conceito geral, né, para o especial, para o particular. Aqui, o crime ele é visto como uma escolha racional do ser humano, tá? Vamos avançar. A pena, ela, na verdade, não se há um enfoque, como há hoje em dia, depois nos outros estudos, do seu caráter ressocializador, mas há apenas um enfoque, a pena como instrumento de defesa social, de reação social, de retribuir aquele fato e defender, principalmente defender aquela sociedade, ok? Escola clássica, nome expoente, Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria e Francesco Carrara também, e também Feuerbach, e muito voltado e recebendo as ideias, os influxos da época do pensamento iluminista. Beleza, pessoal? Ok, vamos lá. Em seguida, nós temos a denominada escola clássica. A escola positiva e a escola clássica, ela foi vista, há controvérsia, mas o que predomina é que com a escola positiva, inaugurada, vamos dizer assim, né, sempre colocando aspas, os estudos vão fluindo, há alguns marcos, né? Um desses marcos é Cesare Lombroso. Inclusive, em 1876, lançou a sua obra O Homem Delinquente. E nesse contexto, na fase, na escola positiva, começa a se empregar, mesmo que de forma rasa, alguns métodos para pesquisa, para observação, para começar a ter o caráter científico. Muitos dizem que com Lombroso a sua contribuição, apesar dos seus trabalhos, apesar do que nós vamos falar aqui, mas começa com ele um olhar mais científico. E alguns manuais você vai ver que colocam a escola clássica e a escola positiva como uma fase pré-científica. Mas é fato, tá? Guarda para sua prova, os expoentes Lombroso, Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele e Garofalo. Vejam, a partir daqui, Lombroso começa a visitar as prisões, começa a fazer um estudo sobre essa pessoa, do criminoso. Vejam, e ele começa a tirar conclusões a partir dessas premissas. Premissas essas que hoje nós sabemos que não dão completude. Há um caráter extremamente racista no trabalho de Lombroso, só que era o que tinha para a época. E aqui, o comportamento criminoso, na visão de Lombroso, tá? Escola clássica é um pecador, há um livre-arbítrio, e ali, ele dotado de racionalidade, ele decide pecar, ele decide transgredir a norma, tá? Aqui, o comportamento criminoso, ele já está ligado a outros fatores, a fatores biológicos, físicos e, por fim, depois com o desenvolvimento, né, sociais. O criminoso é visto como um ser atávico, aquele a qual recebeu por genética, herança genética, um desvio, uma conduta desviante. E a partir daí,
esse homem é visto como esse ser, como muitas vezes até um doente. Tem a fase biológica, que é de Lombroso. Depois, com Enrico Ferri, fatores sociais, um olhar desses fatores possam contribuir com Henrique Ferri, e a fase jurídica com Rafael Garófalo. Aqui já começa, ao contrário da escola clássica, o método dedutivo. Aqui, tá, na escola positiva, passa a ser utilizado um método indutivo e empírico. Começa a se fazer uma observação profunda, mesmo que essa observação desperte críticas e não houve a sua completude, porque Lombroso começa a observar apenas os presos, um recorte pequeno, e começa a ver e a propor que é possível, através de fatores biológicos, tamanho do crânio, o rosto, a compleição física, determinar se a pessoa vai ser criminosa ou não. Aqui nós temos uma classificação, né, de criminoso nato, louco, habitual, ocasional e passional. Seriam as categorias, tá? Criminoso nato, louco, habitual, ocasional e passional. Beleza, pessoal? Aí, nesse giro, tivemos algumas escolas tentando adequar tanto a visão clássica quanto a positiva e fazer um misto entre elas. Vem a terça escola, que diz que a finalidade da pena é a defesa social, assim como propunha a escola clássica, e o crime, na verdade, é um fenômeno social e individual. Então, há tanto fatores individuais como sociais que contribuem para a prática do crime. Tá? Temos a escola correlacionista, diz que o crime é um ente jurídico, ou seja, o crime ele é uma criação da sociedade, ele não é natural. A sociedade pega lá uma conduta, ele cria, aquilo ali é crime, é rotulado como crime. E propõe a correção do delinquente por meio de pena e vê esse delinquente como um ser inferior, inclusive um doente, um incapaz de se guiar livremente sua conduta e viver uma vida comum em sociedade. Tá? Tem um pouco aspectos, inclusive, do inimputável na questão daquele que é incapaz de entender o caráter ilícito ou se determinar de acordo com aquela concepção, tá bom? Vamos seguindo aqui, pessoal. Vem também algumas ideologias nessa época de defesa social, né? Olha, nós temos que defender, temos que aplicar, inclusive, a pena, tirar o criminoso de circulação, e ela se baseia em alguns princípios da legitimidade, de que é legítimo para aquele Estado propor ir com a tipificação, com a penalização do infrator, o princípio do bem e do mal, né? De que aquele que escolhe, que faz e pratica, esse princípio de escolha entre o bem e o mal, a princípio da culpabilidade, dele ser responsabilizado, da pena, da sua finalidade como finalidade ou prevenção, a igualdade, o interesse social e do delito natural. Pessoal, nesse contexto, tá? Nós vamos agora, temos então a escola clássica, a escola positiva, e nós passamos a ter um olhar da sociedade, do seio social, começa a se fazer pesquisas, sai-se um pouco da figura da conduta, do crime e do próprio criminoso, para se olhar o meio social, o local e a própria forma com que se configura um delito. Então começa a olhar o meio, né, o ambiente, tá, para estudar o crime e o criminoso. Tá? Vejam que são só processos evolutivos. Isso a partir do século 20, né? A partir da década de 20, em Chicago nós temos a primeira escola de Chicago, tá? Ou veja, o ponto principal da escola de Chicago, trazido por estudiosos lá em Chicago, na universidade, é o seguinte, é chamada também teoria ecológica. Qual que é o nome principal, pessoal, para o concurso? Desorganização
urbana e incremento da criminalidade. Veja, estava passando por um processo de crescimento a cidade de Chicago e foi analisado, inclusive, as zonas concêntricas, dividida a cidade em zonas, em círculos, e feitos estudos de onde estaria maior a criminalidade, e foi visto aqui na escola de Chicago que, principalmente, palavra-chave, a desorganização urbana, ela contribui para o incremento da criminalidade. Tá? Esses foram os estudos da escola de Chicago, muito importante, pessoal. A outra, na verdade, teoria que surgiu, aí veja, me desculpe, são as chamadas teorias do consenso. O que seria a teoria do consenso, pessoal? Percebam, a partir do contrato social, de uma visão iluminista, foi-se arquitetado, entendido que as pessoas escolhem abrir mão de parte do seu poder em prol de viver em sociedade, em ter um Estado. E, a partir disso, nós temos que as pessoas vivem assim em sociedade, abdicam um pouco da sua esfera de poder para poder viver em sociedade, e eles ajustam, é um contrato, é visto como um contrato. E a partir daí, há regras definidas e para quem descumpre aquelas regras, ele é penalizado e não pode ocorrer de deixar que essa pessoa ela não cumpra com o seu contrato social, com o seu modo de viver de acordo com o que foi convencionado ali. Beleza, pessoal? Então, essas são as teorias do consenso. A partir daí vem Chicago. Olha, nesse grande conceito, nesse grande aceitação de viver em sociedade, a desorganização social, ela provoca o incremento da criminalidade, ok? Vem uma outra teoria, ok? Teoria da associação diferencial. Ela começa com Edwin Sutherland e ela diz o seguinte: o comportamento desviado, o comportamento criminoso, ele pode ser aprendido por qualquer um, em qualquer tempo, independente da classe social. A partir daí, essa aprendizagem, ela é influenciada pelo grau de proximidade entre as partes. Então, eu posso aprender algo que é visto como bom, como de acordo com aquele conceito social, com o direito, por exemplo, como posso aprender comportamentos desviados e passar a praticar crimes. Então, aqui também há nessa época, o estudo dos crimes do colarinho branco, que são aqueles crimes cometidos pelas classes mais abastadas, por exemplo. E Edwin Sutherland é um dos ícones da teoria da associação diferencial. E nesse contexto, o que acontece? Essa aprendizagem, quando os fatores de reforço são maiores para o desvio, ele vai se praticar, ok? Vejam, tem críticas. A escola de Chicago, por exemplo, se a desorganização urbana ela provoca um incremento da criminalidade, só que ela não explica ele como um todo, e muitos, mesmo vivendo em locais de periferia, mesmo assim não passam a delinquir. Assim como a associação diferencial, mesmo que as pessoas tenham essa aprendizagem, você também não pode dizer que por essa pessoa aprender ou estar ao lado de alguém que pratique crimes, também vai praticar, ok? Então tem essa situação da teoria da associação diferencial, ok? Vamos passar aqui para a próxima teoria, que é da anomia. Anomia, a grosso modo, é desintegração, ausência de norma. Emily Durkheim e Robert Merton são os expoentes dessa teoria. E ela vê, inclusive, o crime como um fenômeno normal no seio social. Ou seja, o crime ele vai acontecer e ele é até desejável. Tá? Para quê? Esse é um descompasso entre as necessidades e os meios que são fornecidos
que gera essa crise e pode levar à situação da desintegração da prática de crimes. O crime, até certo ponto, ele é considerado útil e necessário para que a sociedade se desenvolva, e quando é aplicada a norma, é um reforço da necessidade de reagir daquela sociedade, da reação social. Teoria da anomia, Emily Durkheim e Robert Merton, ok? Outra, teoria da subcultura delinquente. Albert Cohen é o grande expoente. Essa teoria da subcultura delinquente, na verdade, ela foi feito um estudo, Cohen, na delinquência juvenil, vendo grupos de jovens, né, adolescentes, principalmente que viviam no gueto, na periferia, e passou a trazer que essa vida, esses locais, essas pessoas, elas passam alguns não aceitar o tipo de vida, os meios fornecidos, e passam por problemas de ajuste e passam a delinquir, e passam a se organizar principalmente em gangues. E a partir daí, essas gangues elas passam a ter um código próprio de conduta, passa a ter até status a quem participa delas, e nesse contexto elas passam a atuar de forma não utilitarista, na verdade, passam a se organizar em gangue e atuar sem necessariamente ter um objetivo específico, uma malícia, uma vontade, um desejo de transgredir, um negativismo de agir de forma contrária ao que é estabelecido, e há uma versatilidade. Em que sentido? Não há necessariamente uma especialização na prática de crimes, mas há uma verdadeira versatilidade no tocante, por exemplo, ao pichardismo, à pichação, hoje a praticar furtos, danos, e vivendo ali nesses grupos, tá? Lógico, a teoria também é criticada por estar observando apenas as pessoas da periferia, apenas um pequeno grupo de jovens, e é a marca da teoria da subcultura delinquente, tá, pessoal? Vamos avançar? Veja, aqui nós estamos nas teorias do consenso, correto, pessoal? Nas teorias do consenso, nós passamos a um giro copernicano, assim dizendo, com as teorias do conflito. Para de se olhar tanto o meio, o criminoso e a conduta por ele praticada, e há uma virada para a sociedade, para o controle social, a reação social e as suas consequências. Há uma mudança de paradigma. Eu não vou olhar mais para aquela pessoa em si, mas eu vou olhar para a sociedade, o controle social que ela exerce com aquele que transgride, que se desvia, tá? Entre aspas. Veja, o crime, na verdade, passa a uma grande crítica. Há também, né, tanto na criminologia crítica, principalmente muito dos ideais marxistas, tá? Da luta de classes, mas veja, há uma mudança de perspectiva do crime, ele deixa de ser da sua categoria ontológica, né? Algo é crime porque a sua natureza é criminosa, e passa-se a enfatizar a reação social que esse comportamento recebe e a atribuição que lhe é dada ao criminoso, ao rótulo. Então, na verdade, o crime passa a ser visto e assim considerado por conta. Então, pessoal, nesse contexto aqui, há uma mudança. Passa-se a ver conceito de seletividade penal, se propor, né, que há um etiquetamento. Na verdade, aqueles que detêm o poder reúnem-se, né, e propõem leis e criam aqueles tipos de conduta que eles querem incriminar. E a partir daí, aquele que pratica um crime, ele é etiquetado, ele recebe um rótulo de criminoso, que esse rótulo persiste e ele acaba, ao longo do tempo, assumindo aquele rótulo que lhe é dado pela sociedade. Tá? Há uma seletividade penal, há processos de criminalização, e os expoentes do labeling approach, ou da rotulação social ou etiquetamento, preste atenção que pode cair um desses três nomes: Howard Becker e Erving Goffman, são os que propõem essa escola. Tá? Então veja, há uma mudança. Crime, na verdade, o criminoso é
de acordo com o que etiquetam a ele, com o que criam, com o que a classe dominante diz que é. Criminoso é aquele que a classe dominante, é quem aquele a classe dominante diz que é, tá? Uma visão totalmente diferente das teorias do conflito, do consenso, perdão, e que nós vimos aqui. Há também, em seguida, a criminologia crítica, tá? Que é um aprofundamento dos estudos do Labeling Approach, do etiquetamento, da rotulação social. Poxa, por que você está repetindo isso? Porque cai muito em prova. Pessoal, outra situação, há uma relação direta, aqui a criminologia crítica avança mais ainda e acaba tomando conceitos, né, emprestado, ideias marxistas, de luta de classe, do proletariado, dos meios de produção, né? E nessa aqui, o que acontece na criminologia crítica? Há uma relação direta entre o modo de produção capitalista e o funcionamento dos modos punitivos, tá? Não se trata aqui de descobrir causas da delinquência, mas de abolir as desigualdades sociais para equacionar o fenômeno delitivo. Ou seja, se eu atacar as desigualdades sociais, eu equaciono o problema do fenômeno delitivo, tá? E o cárcere serve aos interesses dos poderosos. O próprio direito penal é uma máquina de produzir desigualdades e seus expoentes da criminologia crítica são Alessandro Barata, tem um livro muito bom que eu indico, se você quiser aprofundar os estudos sobre criminologia crítica, Eugênio Raul Zaffaroni, Juarez Cirino dos Santos, Nilo Batista, Saulo de Carvalho, esses são aqui do nosso país, né, brasileiros, mas a criminologia crítica também sofre crítica, né? Pode parecer até engraçado, mas ela sofre também críticas, porque ela também não explica, por exemplo, a criminalidade nos países que adotaram o socialismo, em que há uma preocupação maior, uma divisão dos meios, né? Dos bens, da propriedade. Então, são essas, tá? E mais à frente nós vamos no outro ponto do edital, mas eu já vou adiantar aqui, a criminologia cultural, que ela também é um desdobramento da criminologia crítica, e nós vamos adentrar no outro vídeo, mas ela estuda a criminalização da cultura diferente na dinâmica da vida cotidiana. Vida diferente de acordo com uma maioria, um determinado seio social. Então, por exemplo, a criminalização de mendigos, prostitutas, grafiteiros, funkeiros, no início do século, os capoeiristas, e assim vai, tá? É a criminologia cultural. Então, pessoal, por hoje é só. Gravem isso que despenca em concurso. Temos a fase pré-científica, a escola clássica, a escola positiva, tá? Nós temos, por favor, depois na sociologia criminal, a sociedade como um todo, o seio social visto e como influencia, e a partir daí nós temos as teorias do conflito, do consenso, que tem a questão muito voltada para o contrato social, para umas ideias de que muito também tomadas do iluminismo, do contrato social, tá? Em que nós liberamos parcela da nossa liberdade para viver em sociedade, abrimos mãos e contratuamos e consensuamos em que aqueles são a melhor forma de se viver, a adoção dessas normas e punir, né? E aquele que se desvia, que não aceita, né, viver daquela forma, a ele é dado o rótulo, a ele é visto como um criminoso, ok? Teorias do consenso. A do conflito não. Já faz uma reviravolta e vê a reação social, como a reação social atua, e a partir daí as teorias do conflito, na verdade, a conduta criminosa, ela é por conta de fatores dos poderosos, aquilo que, na verdade, os grupos dominantes dizem que e colocam uma etiqueta, né? Etiquetamento, ou também na criminologia crítica, muito voltada à questão das desigualdades sociais, da máquina de desigualdade que é o direito penal, da questão, entre aspas, dos poderosos, daqueles que dirigem aquela nação, beleza? Então nós temos aqui teorias do consenso, Escola de Chicago, associação diferencial, anomia e subcultura delinquente, teorias do conflito, Labeling Approach,
rotulação social ou etiquetamento e a criminologia crítica. E depois nós vamos ver mais à frente, pessoal, discursos, né, mais voltados para a política criminal. Vamos ver aqui, tolerância zero, tá? Política atuarial, tá? Mas é mais à frente. Eu quero deixar aqui para você, por favor, deixa seu like, tá? Hoje ficou longo, mas esse assunto é longo, os outros vídeos vão ser menores, eu prometo, mas eu agradeço a você. Poxa, siga o nosso canal, curta, tudo isso é gratuito, ative o sininho de notificações, compartilhe, deixe seu comentário aqui e utilize o material que eu vou estar colocando aqui, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe.